Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a forma como as células sintetizam as proteínas com base na informação contida no DNA. Vamos explicar a síntese proteica. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Existem algumas diferenças entre a síntese proteica nos procariontes e nos eucariontes. Vamos ver primeiro como se processa a síntese proteica nos eucariontes. A primeira etapa da síntese proteica é a transcrição, a passagem da informação contida no DNA para uma molécula de RNA mensageiro. Esta etapa ocorre necessariamente no núcleo da célula, que é onde se encontra o DNA. Qual será a enzima responsável pela síntese do RNA mensageiro, pela sua polimerização? Será, portanto, a RNA polimerase. A RNA polimerase reconhece uma sequência de iniciação, fixa-se à dupla cadeia, desenrolando-a e abrindo-a. À medida que desliza sobre o DNA, quebra as ligações de hidrogênio e separa as duas cadeias simples de DNA. Ao mesmo tempo, vai adicionando nucleótidos de RNA de acordo com a complementaridade de bases, baseando-se numa cadeia molde de DNA. O RNA mensageiro transcrito é, portanto, complementar e antiparalelo relativamente à cadeia molde de DNA. Sendo semelhante à cadeia de DNA complementar, exceto nas timinas, que são substituídas por uracilo, uma vez que estamos a falar de RNA. Qual o sentido de formação do RNA pré-mensageiro? Tal como a DNA polimerase, a RNA polimerase sintetiza o RNA na direção 5' 3', a partir da cadeia DNA molde. Durante a transcrição, a cadeia DNA molde é totalmente transcrita, o que inclui partes que não são codificantes, porque o DNA dos eucariontes contém sequências que não codificam para a síntese de proteínas. Assim, o RNA recém-sintetizado denomina-se de pré-RNA mensageiro, pois possui sequências codificantes, os exões, e sequências não codificantes, os intrões, e terá que sofrer alterações antes de ser traduzido. Então, a etapa seguinte terá que ser a remoção das partes não codificantes e denomina-se processamento ou maturação do pré-RNA mensageiro e ocorre também no núcleo da célula. Nesta etapa, o RNA recém-sintetizado, o pré-RNA mensageiro, sofre um processamento ou maturação que consiste na remoção dos intrões, da parte não codificante. Uma boa forma de lembrar é que os intrões podem funcionar como intrusos que têm que ser removidos, ficando apenas os exões. De seguida, os exões ligam-se entre si, formando o RNA mensageiro maturado ou funcional. Também se pode dar o nome de splicing a este processo, é a terminologia inglesa. Esta etapa é exclusiva dos eucariontes, pois nos procariontes não existem intrões e não ocorre processamento do RNA. A molécula de RNA transcrita é a molécula de RNA que é traduzida. O RNA mensageiro terá agora de migrar para o citoplasma, onde vai ocorrer a tradução. Também esta etapa é exclusiva dos eucariontes, pois nos procariontes não existe núcleo e ambas as etapas ocorrem no citoplasma. Por fim, a última etapa será a tradução e ocorre ao nível dos ribossomas no citoplasma das células. Quem participa na tradução? Quais são os intervenientes, então, nesta última etapa? Temos o RNA mensageiro, os ribossomas, o RNA de transferência e os aminoácidos. Por fim, temos a formação do polipéptido. Vendo agora o RNA de transferência, esta molécula é uma cadeia de RNA simples que se encontra dobrada, apresentando uma configuração tridimensional, assegurada pelas ligações de hidrogênio que se estabelecem entre algumas bases nitrogenadas. Cada molécula de RNA de transferência apresenta uma região que lhe permite fixar a um aminoácido específico. Uma sequência de 3 nucleótidos complementar ao codão do RNA mensageiro.
Esta sequência de 3 nucleótidos denomina-se anticodão e é específico para um determinado aminoácido. É devido a esta complementaridade que o RNA de transferência traz o aminoácido específico para cada codão do RNA mensageiro. Por fim, ainda possui locais para se ligar ao ribossoma e às enzimas intervenientes na formação dos polipéptidos. Terão que existir vários RNAs de transferência que trazem os 20 aminoácidos diferentes para a síntese de proteínas. Os ribossomas são as estruturas nas quais os polipéptidos são construídos e são feitos de proteínas e de RNA ribossómico. Cada ribossoma tem 2 subunidades, uma grande e uma pequena, que se reúnem ao redor do RNA mensageiro. O ribossoma proporciona um conjunto prático de compartimentos onde os RNAs de transferência podem encontrar os seus codões correspondentes no molde de RNA mensageiro e entregar os seus aminoácidos. Esses compartimentos são chamados dos sítios A, P e E. A de acceptor, que é o local de ligação do RNA de transferência ao RNA mensageiro. P de péptide, onde ocorre a ligação de um aminoácido ao péptido em formação, é onde se forma a ligação peptídica. E E de exit, onde o RNA de transferência sai após deixar o aminoácido. A tradução ocorre em 3 fases: a iniciação, o alongamento e a finalização. Na iniciação, a subunidade menor do ribossoma liga-se à extremidade 5' do RNA mensageiro e reconhece o codão de iniciação, AUG. De seguida, o RNA de transferência, que transporta o aminoácido metionina, liga-se por complementaridade ao codão de iniciação. A subunidade maior liga-se agora à subunidade menor e está pronto para iniciar a síntese do polipéptido. De seguida, durante a fase do alongamento, irão ligar-se os restantes aminoácidos. Liga-se um novo RNA de transferência que transporta um aminoácido específico, ligando-se ao codão correspondente. Estabelece a ligação peptídica entre os aminoácidos adjacentes e o ribossoma avança na molécula de RNA mensageiro para descodificar o codão seguinte. De seguida, sai o RNA de transferência sem o aminoácido e liga-se um novo RNA de transferência com o aminoácido correspondente. E assim, sucessivamente, vão-se ligando novos aminoácidos, estabelecendo-se novas ligações peptídicas, até que o ribossoma encontra um codão de finalização, um codão de stop. Neste momento, termina a síntese proteica. O último RNA de transferência abandona o ribossoma e as subunidades do ribossoma separam-se e o polipéptido é libertado. A mesma molécula de RNA mensageiro pode ser traduzida em simultâneo por mais do que um ribossoma, fazendo com que, em simultâneo, vários ribossomas estejam a sintetizar a mesma proteína. Denomina-se o conjunto da molécula de RNA mensageiro com os ribossomas de polirribossomas ou polissomas. Qual a sua importância? Permite que ocorra amplificação, isto é, a partir de uma molécula de RNA mensageiro pode ocorrer a formação de várias cópias da mesma proteína por vários ribossomas. Será que a síntese proteica ocorre da mesma forma nos seres procariontes? Já vimos alguns aspectos em que diferem. Vamos então sistematizar as diferenças da síntese proteica nos seres procariontes. Já vimos que tanto a transcrição como a tradução ocorrem no citoplasma, uma vez que os procariontes não têm núcleo. Nestes seres, não ocorre processamento do RNA mensageiro, uma vez que todo o DNA dos procariontes é codificante. A tradução do RNA mensageiro numa proteína começa sem que este esteja ainda totalmente transcrito.
E um RNA mensageiro pode codificar a síntese de várias proteínas diferentes, enquanto que nos eucariontes um RNA mensageiro possui informação genética para sintetizar apenas uma proteína. Quais são então as principais características da síntese proteica? É um processo anabólico, pois ocorre a síntese de moléculas com gasto de energia, é rápido, complexo e permite que ocorra amplificação. Ficou percebido? Espero que sim.